Olá, meu nome é Júlia Guiara, eu sou jornalista e repórter do JM. Olá, eu sou a Laís, cientista política e repórter do JM. E hoje a gente vai falar de um assunto muito sério. O Bolsonaro recebeu essa semana, né, que passou, a medalha de mérito indigenista. E bom, isso por si só já é, né, uma contradição teórica. Uma tremenda de uma palhaçada. A gente vai discutir isso, então roda a vinheta. Bom, como a gente disse, né, essa semana o Bolsonaro recebeu a medalha de mérito indigenista. Laís, você quer contextualizar um pouco? Então, essa é uma honraria, né, dada a pessoas que lutam, né, pela defesa dos povos indígenas, né, das causas indígenas, né, das populações tradicionais, enfim. E aí, o ministro da Justiça, essa semana, resolveu... Tirou do cu dele. Do nada. Dar ali pro Bolsonaro e para alguns outros bolsonaristas do governo, né? Como assim se eles fossem grandes defensores da causa indígena, protetores, né? Dos povos indígenas, das nossas diversas etnias. E aí, assim, do nada você vai lá, lê uma notícia dessa para qualquer um que é minimamente informado, né, nesses últimos anos, olha para aquilo e fala: que porra é essa? Que palhaçada é essa? Ainda mais porque o Bolsonaro, na verdade, é conhecido por ser um genocida dos povos genocida, indígenas. justamente, né? É um dos nomes pelos quais ele é mais chamado. E aí tem dois fatos que também aconteceram essa semana que eu acho que são muito ilustrativos de como é contraditório, né? Essa questão dele ter recebido esse mérito. O primeiro que eu quero trazer é sobre as terras Piripicura, lá no Mato Grosso. É uma região, né? São terras que abrigam povos que não têm contato, né? Que são povos isolados. Uhum. E aí, qual que é a questão? Nessa administração atual bolsonarista da FUNAI, inclusive o presidente da FUNAI é bolsonarista, né? Na fala do Bolsonaro, quando ele recebeu a medalha, ele falou sobre o ministro da Justiça e falou também, né, sobre o presidente, elogiando eles, etc. Então, a FUNAI vem adotando uma prática, né, de renovar somente a cada 6 meses a portaria de restrição de uso, que é uma portaria que protegia essas terras, né, de invasão de grandes pecuaristas, agricultores, pessoal do garimpo. É uma medida legal, né, Isso. que protege essa terra para que ela não seja usada para nenhum fim a não ser pela manutenção do meio ambiente, pela manutenção desses povos. Mas, logicamente, 6 meses, né, não dá tempo, o que vários, né, defensores e órgãos que pautam a questão indígena, né, estão questionando. E aí, agora a gente tem uma situação em que essas terras e essas populações isoladas estão desprotegidos à mercê aí desses invasores. No Mato Grosso está tendo muita perseguição dessas lideranças indígenas, né? Muitas pessoas estão sendo assassinadas, muitos indígenas estão sendo assassinados. Então a gente tem uma situação muito crítica, porque e também tem um outro ponto, né, que entra dentro da questão do Bolsonaro ser chamado de genocida, porque principalmente os povos mais isolados, que ainda não tiveram contato com a nossa sociedade, eles são os mais vulneráveis, principalmente depois da pandemia, né, porque quando eles têm contato com mineradoras, agropecuaristas, jagunços mesmo, né? Essas pessoas, elas invadem o território dessas tribos, dessas comunidades indígenas e têm contato com eles levam vírus de diversos tipos, desde gripe, da mais simples, até o Covid mesmo, para essas populações que não têm anticorpos para poder se proteger disso tudo, né? Não, sem contar as péssimas políticas, né, de saúde, de combate Sim. à pandemia nesses últimos 2 anos, né, para as diversas populações indígenas, que vem sendo algo discutido assim já há muito tempo e inclusive muito criticado o governo. Inclusive a gente noticiou isso diversas vezes. No JM Contra a Censura, a gente tem uma reportagem que fala sobre a subnotificação de mortos por Covid-19 das comunidades indígenas. O que isso significa? Segundo dados da PIB, do Instituto Socioambiental, a cada 10 indígenas mortos durante a pandemia, 8 são de Covid, mas somente 2 são notificados. Isso significa que, não tem uma testagem em massa dessas populações, essas populações não estão conseguindo receber tratamento para isso, né, tratamento adequado, e muitas das vezes
os profissionais da saúde nem sequer chegam no local. Por exemplo, essa comunidade isolada, porque fica muito difícil de fazer contato com esses indígenas. E outra coisa, isso sem contar com o fato de que o exército brasileiro, quando a hidroxicloroquina que ele comprou lá dos Estados Unidos estava prestes a vencer, levou toneladas do medicamento para terras indígenas para que os indígenas tomassem esses medicamentos. Então, assim, é uma situação de literalmente um genocídio dessa população, né? Tipo... E esse já é um projeto desse governo, né? Já é um discurso assim que infelizmente a gente tem que ficar enfrentando, né? Já nesses 3 anos de governo. E aí o outro caso que eu trouxe, que eu acho que também ilustra bem, até porque envolve, né, bolsonaristas, é que na última quinta-feira, dia 17, a Polícia Federal deflagrou uma operação também lá no Mato Grosso, no interior do Mato Grosso, que prendeu 3 pessoas. Dentre essas pessoas tá o militar inativo da Marinha, Jussielson Gonçalves Silva, que foi nomeado para chefiar em 2020 a coordenação regional, né, da FUNAI em Ribeirão Cascalheira. E ele foi preso, junto com essas pessoas, acusado de participar de um esquema milionário e ilegal, né, de arrendamento dessas terras indígenas ali na região para grandes pecuaristas, né? E sem contar também que o Bolsonaro, ele além do escroto que ele adota um discurso já há muito tempo, antes mesmo dele ser presidente. Então, mas fazendo um paralelo com essa notícia que você acabou de dar, né? Só lembrando que os grandes incêndios que tomaram o país em 2020 e 2021, no Cerrado, no Pantanal e na Amazônia, foram todos criminosos. E foi por parte das mineradoras ilegais, por parte dos agropecuaristas. Que ele falava que a galera que colocava, que né? os indígenas estavam colocando que ele fala muito, fogo. Os indígenas, os caboclos. Mas na verdade foi o contrário. Tá? Quem colocou fogo na maior parte dessas reservas ambientais foi justamente quem está invadindo esses locais, e fizeram isso para poder desvalorizar essa terra, criar conflitos e poder invadir esses lugares. Inclusive, em Goiás, vários indígenas tiveram que sair das suas aldeias e regiões porque os fogos começaram a atingir os arredores e as pessoas ficaram completamente ilhadas, entendeu? Então, assim, é uma situação muito perigosa, porque esse processo de genocídio, ele não está acontecendo só por causa da Covid ou só por causa da falta de demarcação das terras indígenas, mas o garimpo ilegal, o aumento da violência, o assassinato dessas lideranças, esse fogo colocado nessas reservas que atinge os indígenas, tudo isso é um aumento do processo de violência contra essa comunidade que vem se desenvolvendo desde o governo Temer. Não, entendeu? E sem contar que o discurso que o Bolsonaro adota, né, há anos, e vários bolsonaristas também adotam, né, por exemplo, na campanha de 2018, assim, tá aí na internet pra qualquer um ver, ele falando que não ia mais demarcar terra indígena porque ele acha que tem muita terra indígena, que indígena é preguiçoso. Lembra que ele falou dos negócios lá da arroba dos indígenas, né? Que eles engordam, que eles são preguiçosos, que não sei o quê. A pauta do garimpo, de liberar garimpo em terras indígenas, é uma pauta muito cara pro governo Bolsonaro, pros bolsonaristas. A questão também do agronegócio, por isso que ele é colado com a galera do agronegócio também, marco temporal. Sim, é só lembrar da reunião ministerial, né? Da que reunião ministerial. E falava, eu odeio povos indígenas, odeio esse termo, odeio povo cigano. Sem contar que... Todo mundo é povo brasileiro, não existe povos indígenas. Tipo, isso é uma fala que é neofascista, entendeu? É uma fala muito representativa de que, se você faz um paralelo, lembrando que o governo Bolsonaro já deu diversos indícios, né, de ser inspirado no nazismo, você entende que é pura hegemonia, sabe? Tipo assim, a raça superior, entendeu? Sim. É sobre esse Inclusive, quesito. E de passar a boiada também, que teve isso, né? Que você falou agora que eu lembrei porque que eu citei a reunião ministerial. Porque essa questão da mineração de terras indígenas, o Ricardo Salles já falou também nessa reunião. De passar boiada, pra passar essa boiada enquanto tava a imprensa lidando com a pandemia, entendeu? Porque tem muito a ver com o agronegócio, com a questão do garimpo, sim. E aí,
Pra quem não conhece, a gente sugere o podcast do Medo e Delírio em Brasília, que é ótimo, é um dos melhores podcasts para tratar da situação atual, né, da conjuntura atual do Brasil. No último episódio deles, eles colocaram um áudio maravilhoso do Bolsonaro falando cada merda, sabe? Acho que, se eu não me engano, é de 98. Ele falando coisas do tipo que os indígenas, eles já são quase seres humanos como nós, né? Então, ele adota ele adota muito esse discurso, né, de uma superioridade, um discurso que é extremamente preconceituoso, etnocêntrico, né? Então, de uma cultura que é superior, que é melhor, que você tem que, né, você tem que levar o progresso, levar a civilização para esses povos, assim, é um desrespeito, sabe, com outras culturas, com a diferença, com os povos originários, sabe? Com população ribeirinha, quilombola, e é de uma extrema violência, e é várias formas de violência, é violência verbal, é violência física, sabe? Assim... É violência cultural também. É um absurdo. E aí, você tá lá vendo notícia e vê que um maluco desse recebeu uma honraria, como se ele fosse um grande defensor dos povos indígenas, sabe? Assim, é um surto, né? E aí teve também, no Medo e Delírio, eles mostraram uma fala do Bolsonaro também, de quando ele ainda era deputado, em que ele falava que o exército americano foi muito bom, que na verdade ele foi muito melhor do que o exército brasileiro, porque ele dizimou os povos originários dos Estados Unidos. E que aqui no Brasil o nosso exército não conseguiu fazer isso, por isso que a gente estava nessa bagunça, nas palavras dele, né? Então, assim, é um claro indício de um processo... fascista, nazista mesmo, sabe? De você colocar a raça branca, essa raça brasileira, essa suposta, né, raça brasileira como melhor do que os povos originários do nosso país, né? Então, assim, não é nem só muito violento, é perigoso, entendeu? E aí, quando a gente fala do processo de genocídio, essa medalha é, na verdade, um indício claro de que a democracia no Brasil, ela não existe. Sabe? Ela é patética, isso é ridículo, entendeu? Sim. É ridículo a gente encher a boca pra essa galera vive numa outra realidade. Não. Eu acho que a gente é palhaço, gente, de algumas coisas assim, que tá sabe? acontecendo, na sabe? Nossa cara. Até hoje o Bolsonaro não sofreu a porra de um impeachment, entendeu? Não vai também, né? Não vai, mas tipo... E aí vocês querem me dizer que isso é democracia? Um cara que tá literalmente provocando um genocídio da população... É um cara que nem respeita a existência desses povos. E aí isso é democracia, tá tudo certo, o STF tá lá de boa, pleno, eleição 2022. Tipo, gente, pelo amor de Deus, sabe? É o escárnio, é completo escárnio, sabe? Sim. Ele tá rindo e recebendo uma medalha pra assassinar os povos indígenas, literalmente. E sem contar que isso também está atrelado, né, com toda a questão também ambiental, né, da destruição ambiental, porque eu acho que não dá, gente, pra gente pensar em questões ambientais e muito menos em um outro projeto de civilização se a gente não levar em consideração a questão ambiental e a questão dos povos tradicionais, dos diversos povos, não só aqui no Brasil, sabe? E já ficou muito claro há muito tempo de que os povos indígenas são os defensores da floresta. Gente, pelo amor de Deus, vai ler a Ailton Krenak, sabe? Sim. Tipo assim, o boy já tá falando cotas e cotas e cotas, né? Desde 1900 e lá vai bolinha. Não, pra piorar, a antropologia já tá discutindo essas merdas que o Bolsonaro fala aí há séculos. E o Krenak, desde a época da Constituição de 88, ele já falava isso, de que a preservação do meio ambiente passa intrinsecamente pela demarcação das terras indígenas. E olha como é um projeto onde essas coisas todas ficam interligadas. Sim. Porque o projeto bolsonarista adora tentar desconstruir, deslegitimar, por exemplo, a ciência, que é um campo que prova por A mais B e o caralho é A4, que o que ele fala é uma grande asneira. Pura e simplesmente, sabe, um discurso preconceituoso, violento, etnocêntrico, racista. Uma coisa que aconteceu também essa semana, depois que o Bolsonaro recebeu essa medalha, que foi muito interessante, foi o Sidney Ferreira Pozuelo, que foi um ex-presidente da FUNAI, que foi uma pessoa muito importante, porque foi ele que fez a demarcação da terra indígena Yanomami. Há 35 anos atrás ele recebeu essa mesma medalha, né? Medalha de mérito indigenista, por ter demarcado a terra indígena Yanomami, e ele devolveu a medalha dizendo o seguinte, abre aspas, devolva ao governo brasileiro, por seu intermédio,
A honraria que, no meu juízo de valores, perdeu a toda a razão pela qual em 1972 foi criada pelo presidente da República, porque o Bolsonaro recebeu essa mesma medalha. Então, assim, a gente está vendo um processo que é extremamente difícil, porque todas as instituições que existem para poder serem apoiadoras e assegurarem os direitos dos povos indígenas originários... Estão sendo instrumentalizadas. Exato. E aí, gente, é muito triste, sabe? Porque tem muitas questões. A pele do veneno, igual a gente tem vídeo sobre isso. O marco temporal, a gente tem podcast sobre isso. Todas essas questões, elas fazem parte desse processo de genocídio. E aí você tem um Boric no Chile exaltando essa galera e aqui no Brasil o Bolsonaro, sabe? Não, velho, não. Inveja do Chile, sabe? Inveja. Pois é, né, gente? Não é só triste, sabe? É assim, vergonhoso e é de uma indignação tremenda, sabe? Assim, é uma coisa que revolta, por isso que eu sempre falo, gente, alimentem o seu ódio contra o capital, sabe? Assim, pega esse ódio, assim, e pra meter o pé também no Bolsonaro. Mas é pra além disso, assim, eu acho que não existe nenhuma luta social que não esteja atrelada aos povos indígenas. Então, se você é antirracista, se você é anti-LGBTfobia, se você é antitransfobia, se você luta pelas mulheres, antirracista, e você não apoia e você não faz parte dessa luta em defesa dos direitos das pessoas indígenas no Brasil, você não tá fazendo a sua luta social certo, do jeito certo. Tá faltando um ponto muito importante. Muito importante, porque, tipo assim, a luta contra o genocídio indígena é a luta das mulheres, é a luta do povo negro, é a luta das pessoas LGBT, porque também existe LGBT indígena, entendeu? As mulheres indígenas são lideranças, são as pessoas que mais fazem protesto nessa porra desse país, entendeu? A gente tem que lembrar a marcha das mulheres indígenas contra o marco temporal no dia 7 de setembro. A gente tem que lembrar das mães indígenas que estão perdendo seus filhos porque não têm acesso à maternidade, sabe? Ou eles são tirados dessa família, né, num processo violentíssimo de aculturação. Você lembra quando a gente fez aquela matéria sobre aquelas crianças que morreram? Gente, de despedaçar o coração, porque é tão absurdo o que fazem, tipo assim, matam a criança, somem com o corpo e, tipo assim, foda-se se a mãe como ela tá, saca? Tipo, não tem nada, não devolvem nem o corpo da criança pra eles fazerem o processo de ritualística de funeral deles, entendeu? É de uma agressão tremenda. Então, assim, precisamos unificar as lutas e precisamos não somente apoiar, mas fazer parte desse coro contra o genocídio. A gente precisa ser o corpo que tá na frente para proteger essas pessoas, sabe? A gente precisa se colocar nesse lugar de proteção e nesse lugar de marchar junto, entendeu? E de abraçar essa luta como nossa, porque ela também faz parte de todo mundo que é brasileiro, entendeu? A gente vai deixar vários links aqui embaixo de todas as referências que a gente deixou, tá? Que a gente falou durante o vídeo, algumas outras referências também de coisas que é bom vocês lerem. É muito revoltante isso que tá acontecendo, então assim, se informem, sabe? E se mobilizem, porque a gente precisa rebater isso. Mas enfim, como vocês sempre sabem, www.jornalmetamorfose.com, você encontra tudo do nosso jornal. No Instagram, @jornalmetamorfose, no Twitter, @ometamorfose. Temos também o nosso podcast semanal, Rádio Metamorfose, você encontra no seu streaming de podcast favorito, no Spotify, Deezer, essas coisas todas aí. O que mais que a gente tem pra divulgar? A nossa campanha de financiamento coletivo. Esse vídeo e essas reportagens só são possíveis com o apoio de vocês a partir de R$5. Você já ajuda a gente a manter o jornal no ar, então, por favor, apoie a gente. E também não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, enviar esse vídeo pros amigos e pras pessoas. E é isso, a gente se vê em breve, na semana que vem. Tchau, tchau, gente. Até mais. Não se esqueça de apoiar o JM a continuar existindo. Doe qualquer valor para a nossa campanha de financiamento coletivo. Entrevistas como essa só são possíveis com o apoio de vocês, queridos leitores, ouvintes e telespectadores.